Elas vêm pro baile, brota na aulinha, diz que a aula com o Vandinho é molezinha. Começando mais uma semaninha de matemática. Bora, galera, meu nome é Wander Gabriel, sou professor de matemática do VEM. Vamos começar aqui agora a semaninha, falar sobre paralelismo. Tranquilidade? Olha só, galera, para começar, o que são retas paralelas? Retas paralelas, o que são isso? Irei falar agora para vocês. Olha só, retas paralelas são retas que nunca se cruzam, tá? Elas vão continuar seguindo aqui, ó. Tentar fazer um esboço. Elas continuam seguindo aqui para o infinito, certo? E elas não se interceptam, certo? Retas paralelas pode ser, a gente pode falar que é o contrário de retas concorrentes. Né? Lembrando, retas concorrentes são retas que se cruzam em um único ponto. Retas paralelas, elas não se cruzam, certo? Então aqui, ó, a gente fala, né, que duas retas são paralelas e a gente tem esse símbolo aqui, ó, R paralela a S. Show de bola? Tranquilidade, né? E elas têm que ser coplanares. Porque vocês vão ver na nossa apostila que sempre falo, são retas coplanares, né? O que isso quer dizer? Retas coplanares são retas, né, que estão no mesmo plano, tá? Por que a gente tem sempre que evidenciar isso? Porque a gente está se tratando de geometria plana, né, galera? Lembra? A gente está estudando geometria plana. Então não é algo tridimensional, tá? Se a mente de vocês forem bem férteis, vocês vão conseguir entender aqui, ó. Por exemplo, pensa numa folha de papel aqui, tá? Agora pensa em outra folha de papel aqui, ó. Show? Como se fosse um plano cartesiano. Eu posso ter uma reta contida nesse plano e uma reta contida nesse plano, certo? Eles estão em planos diferentes. Vocês conseguem observar? Uma vista superior, uma vista olhando aqui de cima aqui, ó, bota o olhinho aqui, ó. É como se fosse isso aqui, ó. Certo? Como se fosse isso aqui. Isso são retas que não estão no mesmo plano. Isso já foge do escopo da geometria plana. Tranquilo? A gente só vai estudar coisas que estão no mesmo plano. Isso tudo aqui, tudo numa folha de papel. Tranquilidade? Então, retas paralelas, vocês vão ver lá na definição, que são retas que são coincidentes, ou são retas coplanares, né, que não tem nenhum ponto em comum. Por exemplo, retas coincidentes, você pode ter a reta R, que é coincidente com a reta S. Né? Retas coincidentes, então elas também são paralelas. Tranquilidade, né? Molezinha. Agora vamos falar de um negócio aqui bem interessante, tá? Retas com uma transversal. Olha só, você tem duas retas aqui, paralelas, reta R e reta S. Show? E tem uma transversal aqui, que intercepta essas retas em um único ponto. Por exemplo, aqui a reta T intercepta nesse pontinho aqui, e aqui na reta T intercepta a reta R nesse ponto aqui. Show! Vamos com calma. Olha só, nomeei aqui os ângulos que são formados pela união dessa reta transversal com a reta paralela, aqui, as duas retas paralelas. Show de bola. A gente tem algumas nomenclaturas, né, que associa esses ângulos. Né, na apostila estará mais explicado, mas olha só o que acontece. A gente tem basicamente três tipos, né, de nomenclatura para a gente falar aqui. A gente tem os ângulos que são alternos, os ângulos que são correspondentes e os ângulos que são colaterais. Tá bom? Sendo que os ângulos alternos eles se dividem em internos e externos. E os ângulos colaterais também, a mesma coisa. Interno e externo. Tá? Olha só. Quais são os ângulos alternos aqui, né? Vamos falar dos ângulos alternos. A gente tem, observando aqui, ó, ângulos alternos, pensa que eles estão, né, como se a reta T ela dividisse isso aqui como se fosse um espelho dividindo em dois lados, um lado A e um lado B, certo? Então, os ângulos alternos sempre vai ter um do lado A e o outro do lado B, certo?
Tenta gravar assim, ó. Alternos vai ter um do lado A, outro do lado B. Os alternos internos, né, são ângulos que estão dentro aqui, que estão entre as duas paralelas. Então você vai ter dois pares, correto? Dois pares de ângulos alternos internos, porque aqui a gente tem 4 ângulos. Então vamos lá, vamos nomear os dois aqui. Alternos internos. Eita, internos. Olha só, os alternos internos nesse caso aqui são quem? 3 e 5. É um par, certo? O ângulo 3 e o ângulo 5, certo? Por quê? Porque o ângulo 3 está aqui no lado B, certo? E o 5 está aqui no lado A. Tranquilo? Outro par de ângulos alternos internos é aqui, ó, esse 4 e esse 6. O 4 está do lado A e o 6 está do lado B, certo? Show de bola. Ó, alternos internos. Foi, tá? Acho que tá tudo certo. Vou passar aqui pro lado aqui, vamos falar só disso aqui. Agora eu vou falar aqui, ó, dos alternos externos, tá? Quais são os ângulos alternos externos desse caso, né? Lembre que tem que ter um do lado A e o outro do lado B. Os ângulos externos vão ser os que estão aqui, ó. São os ângulos que não estão compreendidos entre as duas paralelas. Então, nesse caso, a gente tem como exemplo 1, lado A. Eu posso pegar o 8? Não, por quê? Porque está do mesmo lado. Eu estou analisando os alternos. Então, tenho que pegar quem? O 7. Entenderam como funciona? Agora aqui, para finalizar. Eu pego aqui, ó, o 8. Show? Pego o 8. Todos os outros já foram. Aqui você pode pensar, então sobra o 2. Sim, mas o 8 está desse lado A e o 2 está aqui desse lado B. Tá bom? Então, os alternos externos foram, tá? Tranquilidade, né? Qualquer coisa, volta o vídeo e vê mais uma vez. Ó, agora a gente vai analisar aqui os correspondentes. Tá? Os correspondentes. Quais são os ângulos correspondentes? Galera, os ângulos correspondentes, eles estão do mesmo lado. Eles são ou lado A, tudo lado A, ou tudo lado B, tá? Então, a gente vai ter 4 pares de ângulos correspondentes, tá? Olha só. E é o seguinte, sempre tem, pensa o seguinte assim, sempre tem distância de um ângulo entre eles. Professor, não entendi nada que você disse. Vem comigo que eu vou te explicar. Se liga. Vou pegar aqui esse ângulo 1 aqui, ó, tá? Vou pegar o ângulo 1 aqui. Show? Ângulo 1. E agora, eu tenho que pegar o ângulo correspondente a ele, certo? E esse ângulo correspondente tem que estar do mesmo lado que ele está aqui do lado A. Então, eu tenho como opções o 4, o 5 e o 8. Show de bola? Olha só, mas eu falei que tem que estar um ângulo de distância. Então, eu vou pular o 4 e eu vou pegar o 5. Isso aqui é decoreba, mas a partir do momento que você entende a linha de raciocínio, você consegue montar todos. Você não precisa ficar decorando, alternos são esses. Porque essa distribuição aqui, ela pode mudar. Você pode ter uma distribuição assim, ó. Não está selecionando. Você pode ter a distribuição assim, ó. E qual é o 1, qual é o 2 aqui? Não sei. Então, você tem que entender como monta esse negócio, tá? Então, eu vou botar aqui, ó, 1 e 5, certo? É o nosso primeiro par de ângulos correspondentes. Vou seguir aqui com a linha de raciocínio, né? Vou pegar aqui, ó, olha só, 1 e 5 foi, show? Sobra quem? O 8 e o 4. E se você parar para pensar, analisando aqui, ó, o 8, vou pegar o 8, né? Tem que estar um ângulo de distância, eu pulo o 5, pego o 4. Show? Então, em um determinado lado, a gente tem 2 pares de ângulos correspondentes. 1 e 5, 8 e 4. Tá? Agora, analisando aqui o lado B. O lado A foi, certo? Lado A foi. Analisando isso aqui, ó. Vou botar aqui do lado A.
Analisando o lado B, olha só, é a mesma coisa. Se você entendeu a linha de raciocínio para o lado A, é só você imitar para o lado B. Lado B. Por quê? Ah, vamos começar com o 2 aqui. Vou pegar um ângulo 2, vou deixar ele anotado aqui, 2. Tenho que pular um ângulo e pegar quem? O 6. Tá do mesmo lado, né? Os dois estão do mesmo lado. Então é 2 e 6. Ah, já foi 2 e 6, agora sobra quem? 3 e 7. Entendeu? Se você entendeu como faz um, você faz todos. A mesma coisa aqui para os ângulos alternos, a gente usa aqui para os ângulos correspondentes, tá? E por fim, vou pegar aqui agora os ângulos colaterais. Vamos ver aqui os colaterais. Olha só os colaterais, galera. É o seguinte, os colaterais, eles estão do mesmo lado, também eles vão estar do mesmo lado, e eles vão fazer o seguinte, né? Não vai ter mais um ângulo de distância, tá bom? Não vai ter mais um ângulo de distância. Então, olha só, preste atenção. O ângulo 1, né? O ângulo 1 aqui, vou pintar aqui em cima mesmo. Esse ângulo 1, ele tá como se fosse fora, ele tá fora das duas paralelas, né? Ele tá aqui por fora. O ângulo colateral a ele também vai estar fora. Você não vai pegar nenhum ângulo aqui interno, as duas paralelas. Você não vai pegar o 4 nem o 5. E como ele tem que estar do mesmo lado, olha só as condições que a gente impõe para poder montar essa relação, tá? Olha só, os colaterais, eles têm que estar do mesmo lado, certo? E eles não têm essa questão de um ângulo de distância aqui nos correspondentes. Esquece isso para eles, tá? Só que é o seguinte, você vai pegar externo com externo, interno com interno, do mesmo lado, certo? Do mesmo lado. O que são os externos que eu falo aqui? Os externos são externos às duas paralelas. Isso aqui é como se fosse dentro, interno, tá? Isso aqui é um externo e isso aqui é outro externo, entenderam? Aí olha só o que você vai fazer. O ângulo 1. Vou pegar o 1. Lembrando, né, que tem colaterais laterais que são internos e colaterais externos. Mas o negócio aqui não está ajudando, então vou continuar. Isso aqui são os colaterais externos. Né? Por quê? Porque eu estou analisando da forma externa. Eu peguei o 1, porque o 1 está externo, então esse aqui são os colaterais externos. Show? 1 e quem? 1 e 8. Por que 1 e 8? Porque eles estão do mesmo lado, tá? E os dois são externos. Entendeu? Outro, externos. Se você entendeu, você vai me falar agora. Quem são? 2 e 7. 2 e 7 também são colaterais externos, certo? Porque eles estão do mesmo lado e os dois são considerados externos aqui na nossa linha de raciocínio, tá? Eu vou ver isso aqui depois da caneta que parou de funcionar, mas vamos fazer aqui os colaterais internos. Aí fica fácil você falar, porque os colaterais externos é só você pegar dois externos do mesmo lado, e os colaterais internos é dois internos do mesmo lado. Então, se eu for analisar aqui o 4, quem é o ângulo colateral interno a ele? É o 5. Deu para entender? Eu estou botando esse chapeuzinho aqui, galera, porque lembra que o ângulo tem que ter esse chapeuzinho aqui, tá? E aqui agora do outro lado, eu tenho o outro par de ângulos colaterais internos, né? Se você entendeu tudo até aqui, você vai conseguir entender esse agora, né? Porque agora eu vou analisar aqui o 3 e o ângulo colateral interno a ele é esse 6 aqui, né? Porque ambos são internos e ambos estão do mesmo lado. Show de bola? Galera, se não deu para entender, assiste de novo, tira dúvida comigo, tá? Esse aqui é um conceito bem simples que pode te ajudar em vários tipos de resolução. Não é uma decoreba, tá? Não é decoreba, é você entender como monta, tá? É você entender como monta. Show de bola? Vamos continuar aqui, seguindo na missão. Algo que é super importante, né, que eu esqueci de falar, é justamente por que fazer essa análise. Por que fazer essa análise? É por causa do seguinte, os ângulos alternos,
e os ângulos correspondentes, eles têm o mesmo valor. Eles são congruentes. O que são congruentes? É o par que você está analisando, tá? É o par. Então, olha só. Vamos analisar esse ângulo alterno interno 3 e 5 aqui, ó. 3 e 5. Quer dizer o quê? Quer dizer que o 3, ele é congruente ao 5, ele tem o mesmo valor. Por isso que você faz essa análise toda aqui, entendeu, galera? Para justamente, o que você vai fazer com o ângulo? Você, tá, descobrir que ele é alterno interno, mas e aí? Você vai fazer algum artifício matemático, né, que te ajude, que te auxilie a encontrar um valor de qualquer outro ângulo. Porque, por exemplo, olha só, se eu te der o valor do ângulo 3, você consegue e te peça o valor do ângulo 1. Como você faz? Eu sei que o ângulo alterno interno, 3 e 5, certo? E eu sei que o 5 e 1 são correspondentes. Então, 5 e 1 também são congruentes. Então, o valor do ângulo 3 é igual ao valor do ângulo 1. E isso é evidente, porque eles são opostos pelo vértice. Olha isso aqui, que interessante. Você pode fazer todo esse caminho que eu falei aqui agora para vocês. Ah, eu dou o valor do ângulo 3 e peço do ângulo 1. Eu sei que 3 e 5 são alternos internos e que 5 e 1 são correspondentes. Eu sei que 3 é congruente a 5 e que 5 é congruente a 1. Mas eu também sei, olhando aqui pela figura, que 3 é oposto pelo vértice a 1. Então, como a gente já viu isso nas aulas anteriores, eles vão ter o mesmo valor, eles vão ser congruentes. Show de bola? E os ângulos colaterais? Os ângulos colaterais, eles são suplementares. O que quer dizer ângulos suplementares, galera? É que a soma deles dá 180 graus. Tá? A soma deles dá 180 graus. Então, o ângulo 4 e o 5, a soma deles dá 180 graus. Tá? O ângulo 1 e o 8, a soma deles dá 180 graus. Então, você vai usar desses artifícios matemáticos para descobrir o que o problema pede. Tá? Então, para isso, você tem que saber isso aqui. Tem que montar a relação, saber montar a relação. Né? Depois, vocês vão estar feras nisso aqui, vocês vão bater o olho, já vai saber, 3 e 5 alternos internos, mesmo valor, tá? 3 e 1 são opostos pelo vértice e tudo mais. Tranquilo? Inclusive, a existência de uma reta paralela, ela é justamente o enunciado de um ângulo alterno interno. Por exemplo, vou botar aqui do lado aqui, ó. A gente sabe... Nossa, ficou feio, hein? A gente sabe que essas duas retas aqui, ó, a reta R e a reta S, são paralelas, porque caso tenhamos uma transversal aqui T, e esses ângulos alternos internos aqui, ó, esse e esse, por exemplo, alfa e beta, se alfa for congruente a beta, isso impõe que a reta R e S são paralelas. Show? Vamos ver aqui agora o que é perpendicularidade. Galera, o que são duas retas perpendiculares? Olha só, você tem a reta R aqui e a reta S aqui. O que são duas retas perpendiculares? Duas retas perpendiculares são retas que formam 90 graus. Tá? E a gente, o símbolo de perpendicularidade é justamente assim, ó. Uma reta aqui, horizontal, e uma vertical aqui em cima. Ou também pode ser assim, ó. Já vi assim também. Show? Qualquer uma dessas duas aqui são símbolos, simbolizam que as retas são perpendiculares. Então, a reta R e a reta S formam um ângulo de 90 graus aqui, ó. Show? Então, aqui você tem um ângulo raso, que a soma é 180. Aqui você tem outro ângulo raso, que a soma é 180. E tudo te dá 360. Tá? Isso tudo aqui, ó. Todos os ângulos, a soma de todos os ângulos. Beleza? Olha só, dois conceitozinhos que são importantes a gente salientar aqui. Se a gente tem um ponto P nessa reta, como eu vou fazer de verde aqui, um ponto P nessa reta R, tá? Existe somente uma reta S que passa por P e é perpendicular à reta R. Professor, eu não entendi. Olha só, galera. A reta R e o ponto P. Só existe uma única reta, aqui, essa reta aqui, ó, que, por exemplo, essa reta T, tá? Que vai passar, né, por P
e vai ser perpendicular à reta R. Não existe outra reta que a gente passe por aqui. Olha só, estou esboçando várias. Não existe, essas retas delas não vão ser perpendiculares à reta R. Só existe uma única reta que é perpendicular à reta R que passa por P. Uma única. Show? Esse é um ponto P colinear, né? Um ponto P que está inserido na nossa reta. Agora imagine um ponto P aqui externo à reta. Um ponto P externo à reta, o que você vai ter? Você vai ter que a mesma coisa, que você vai ter somente uma única reta que passa por P e que é perpendicular à reta R. Só existe uma. Show? Não existe. Se eu pegar outra aqui, ó, ela não vai ser, essa reta aqui, ó, ela não vai ser perpendicular a R. Show? Vamos prosseguir então aqui. Antes da gente falar aqui de projeção ortogonal, vamos falar de mediatriz de um segmento, tá? Conceito de mediatriz. Vocês viram o que era mediana. Mediana é aquele ponto, né, que divide o segmento de reta ao meio, divide ele em dois segmentos congruentes. Vamos supor que tenhamos aqui um segmento de reta AB e que aqui seja um ponto M, um ponto, né, de mediana de segmento, certo? A mediatriz é justamente a reta que passa por essa mediana, uma reta perpendicular que passa pelo ponto médio do segmento AB. Essa reta aqui, damos o nome de mediatriz. A gente vai estudar mais ela quando a gente ver algumas características de triângulos, tá? Triângulos a gente vai estudar mais sobre mediatriz. Por enquanto, mediatriz é justamente esse segmento de reta perpendicular que divide o segmento em dois congruentes. Show? Projeção ortogonal. Galera, muito importante isso aqui, muito importante, muito importante. O que é a projeção ortogonal de um elemento? É justamente a linha perpendicular até encostar em uma determinada reta, né? Nesse caso aqui, ó, nesses casos aqui de cima, a gente tem projeções ortogonais de um ponto e aqui embaixo a gente tem projeções ortogonais de uma reta. O que é? É simplesmente você pegar e fazer, né, você puxar uma linha perpendicular à reta, né, e o ponto em que encostar na reta vai ser a projeção ortogonal desse ponto na reta. A gente pode chamar aqui de P'. Nesse segundo exemplo aqui, ó, projeção ortogonal, esse ponto aqui, ó, A', projeção, né, perpendicular, B', projeção aqui, ó, C', aqui, D', e aqui, L'. Quando a gente tem um segmento de reta, é a mesma coisa. Aí você vai fazer, né, a projeção do início da reta e do fim da reta. Então aqui você vai projetar o ponto A', vai projetar o ponto B'. E aqui você vai ter a reta projetada, justamente a união do ponto A' com B'. B' é a reta, a projeção do segmento AB. Show? Olha só esse segundo caso aqui, ó. AB. Projeção ortogonal de A'. Projeção ortogonal de B'. Aqui você vai ter o segmento AB projetado. E nesse caso aqui, ó, nesse terceiro caso, a gente tem aqui um A e o B. E aí, como é que faz? Você vai fazer a projeção do segmento do ponto A'. A projeção do segmento B vai coincidir com a do segmento A', B'. E a
projeção ortogonal desse segmento é um ponto. A projeção ortogonal desse segmento é um ponto. O Enem costuma fazer bastante isso, né? Com também palavras, letras, né? Você vai ter escrito assim, ó, E, qual é a projeção ortogonal de I? Aí você vai fazendo ponto por ponto. Show? Pode ser que eu já vi isso em uma questão, mas talvez seja até mais antigo. Não sei se costuma cair ainda esse tipo de questão. A distância entre o ponto e uma reta é justamente a distância entre o ponto e a sua projeção ortogonal, tá? Projeção ortogonal de P, essa distância aqui, ó. Distância de P até P', né? É essa distância do ponto à reta. Show? A distância entre duas retas paralelas, o que é? É a distância, né, entre um ponto P aqui e um ponto aqui, por exemplo, e pode ser a projeção ortogonal desse ponto P na reta, na reta de baixo, P'. Essa distância aqui, ó, é a distância entre duas retas paralelas, dp, P'. Show? Bem conceitual, né? Essas duas relações aqui que a gente viu. Aí tem duas propriedades que são bem interessantes da gente comentar. A primeira é sobre a mediatriz, tá? Lembrando, né, que esse aqui, ó, é a mediana, que divide o segmento aqui, ó, em dois congruentes, tá? E a mediatriz é justamente essa reta perpendicular, né, que cruza aqui, que encontra com a mediana, certo? E a propriedade diz o seguinte, que todo ponto da mediatriz, desculpa, que é justamente o ponto dessa reta, qualquer ponto que eu pegar dessa reta, então eu peguei aqui um ponto P, né, da reta aqui da mediatriz, ele é equidistante das extremidades. O que é ser equidistante? Quer dizer o seguinte, que essa distância aqui, ó, AP, ou PA, ela é igual à distância aqui, ó, BP, onde AP é congruente a BP. Show? Uma segunda propriedade bem interessante é justamente a propriedade, né, que diz o seguinte, a gente tem aqui um ângulo, certo? E aqui a gente tem a bissetriz, desculpa, desse ângulo. Essa linha azul aqui, eu posso falar o seguinte, esse segmento de reta OR é a bissetriz desse ângulo, o ângulo AOB, show? E a propriedade diz que todo ponto da bissetriz, ou seja, todo ponto sobre essa reta azul aqui, a reta E, peguei, por exemplo, o ponto M, qualquer ponto que você pegar é equidistante a um dos lados do ângulo. E ele vai encontrar, né, com esse lado, formando um ângulo de 90 graus. Olha só. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, a distância do ponto M, que é um ponto dentro da bissetriz do ângulo, até a extremidade, né, do ângulo, ou seja, até que o ponto B, essa distância aqui é igual a essa aqui, tá? E forma um ângulo de 90 graus. Se eu pegasse um ponto aqui, essa distância aqui, ó, forma um ângulo de 90, aqui forma um ângulo de 90 e essas duas aqui são iguais. Show? Então é isso, galera. A gente se vê na próxima aula. Valeu, muito obrigado pela atenção. Tchau, tchau.